Bom dia a todos. Olha, muito obrigado. Estou honrado com a presença de vocês, os colegas nossos vindo aqui para conversar com a gente um pouquinho, para a gente falar um pouquinho para o nosso público, né, para a nossa universidade, para os nossos colegas, como é que a gente pode se tornar um pesquisador de CNPq. Por que nós tivemos essa iniciativa de chamar vocês para conversar sobre esse assunto? Isso começou com o edital da FAPEMIG desse ano, Pesquisador Mineiro e o edital Universal. A gente está assumindo a diretoria de pesquisa e resolvemos gravar um takezinho, um videozinho, explicando para o pessoal como é que era fazer um projeto para a FAPEMIG, e a gente sentiu que muita gente tinha potencial, muita gente tinha condições de conquistar um pesquisador mineiro, tinha condições de conquistar um edital universal e estava tímido. Não sabia exatamente as regras, não sabia exatamente se tinha condição ou se não tinha, não sabia como é que era a comparação com os pares, né? E o resultado foi tão bom. Nesse pesquisador mineiro nós tivemos 22, né, aceitos, e alguns foram lá conversar com a gente e dizer: "Oh, foi bacana o vídeo que vocês fizeram, vocês reuniram com a gente, conversaram, a gente se reuniu realmente, quem mandou e-mail pedindo, a gente recebeu na diretoria de pesquisa, a gente sentou com o pessoal, a gente olhou o projeto junto, né, o que o comitê avalia, o que não avalia, e acabou dando um ótimo resultado para a comunidade. A gente espera que a gente tenha muitas aprovações no edital universal, que vai sair agora em novembro o resultado dele, né, pela FAPEMIG. Então, quando saiu o pesquisador do CNPq, nós estamos com um projeto lá dentro desse negócio de divulgação nosso, que é divulgar a UFO, divulgar as nossas pesquisas, divulgar vocês, porque vocês fazem coisas maravilhosas nessa universidade e precisam ser conhecidos. Precisamos sair da nossa mesmice de ficar só aqui dentro e ir para fora. As pessoas valorizarem o que vocês estão fazendo. A UFO não conhece a própria UFO. Não sabe o que nós estamos fazendo de pesquisa, o tanto de gente boa que tem aqui dentro. Então nós começamos a fuçar o currículo Lattes do pessoal para um outro tipo de divulgação que a gente está querendo fazer. Nós fizemos um pilotinho, mas nós queremos fazer um melhor, mais bonito, mais elaborado, bem bacana, que é uma coisa chamada Nossa Gente, na qual a gente vai fazer posts pequenos mostrando pesquisador fulano de tal, do Instituto fulano de tal, trabalha com tal coisa, orienta em tal área, olha aqui, procure esse pesquisador, em português e em inglês, para o pesquisador ficar conhecido. Tá? O que nos falta é pessoal, mas os voluntários do jornalismo estão nos ajudando muito nisso. E quando a gente começou a fuçar os currículos Lattes, a gente descobriu o seguinte: nós temos muito professor aqui dentro com qualidade, muito professor plenamente capaz de ser pesquisador do CNPq. E não é simplesmente porque não propõe. E às vezes não manda o edital, às vezes não submete, porque fica achando: ah, será que eu tenho condição? Poxa vida, isso deve ser uma coisa assim muito elitizada, isso deve ser muito difícil. E às vezes o professor tem toda a condição de ser pesquisador do CNPq e não submete. E quando eu comecei a participar dos comitês do CNPq, comecei a notar isso. Comecei a notar colegas aqui dentro da instituição que poderiam ter ganho na nossa área e não ganharam simplesmente porque não pediram. Alguns deles estão aqui na palestra hoje, estão sentados aí entre vocês, já conversei com eles, falei assim: ó, se você tivesse pedido, tinha ganhado, porque a pessoa com muito menos que você conseguiu ganhar. Então tem que fazer o projeto, tem que submeter, que nós podemos ganhar. Então eu vou fazer uma breve apresentação, muito rápida para todo mundo, no máximo 15, 20 minutinhos, e aí eu abro para a gente conversar, para a gente discutir pontos específicos, tá certo? Então tá bom. Muito bem. O que é a Bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq? É uma bolsa destinada aos pesquisadores que se destaquem entre seus pares, valorizando sua produção científica segundo os critérios normativos estabelecidos pelo CNPq e específicos pelos comitês de assessoramento, ou CAs do CNPq. Bom, o que é esse pesquisador que se destaca? O CNPq espera, dentro das suas normas, que seja pessoa capaz de vencer desafios, pessoas que apresentem inovações na sua área. A palavra inovação dentro dos projetos, seja em qualquer área que for, é muito importante. É muito importante mostrar qualquer caráter inovador, com boa produção, né, e com boa capacidade. Isso começou a ser reconhecido pelo CNPq apenas nos últimos 5 anos, de uma forma muito clara, de uma forma assim muito mais explícita. A capacidade de formar pessoas. Foi um grupo, principalmente um grupo de pesquisadores cariocas, da UERJ, que adentrou os comitês do CNPq e começaram a mostrar para os dirigentes do CNPq que ser produtivo em pesquisa não é apenas produzir papers, mas formar pessoas capazes.
de dar seguimento àquilo que a gente está fazendo dentro da instituição. Então o CNPq começou a valorizar mais a formação de pessoal. Então, o que é a tal da produção científica solicitada pelo CNPq, né? Valorizando a produção científica? Olha, essa produção na forma de artigos publicados em revistas indexadas, livros, mas também agora, isso fica muito claro para todo mundo, a capacidade de orientação, tá? E essa capacidade de orientação, principalmente doutorado, mestrado, ou seja, pós-graduação. Mas algumas áreas dentro do CNPq estão reconhecendo a necessidade de investimento na iniciação científica. A nossa área foi uma área dessa que nós colocamos nos últimos editais do CNPq, dentro da área de ecologia, que aquele pesquisador que não tivesse orientado a iniciação científica uma vez na vida não poderia ser professor pesquisador do CNPq. Ah, mas como assim, professor Kleber? O cara orientava doutorado, mestrado e nunca orientou IC? Exatamente. Tem gente que acha que só pode orientar doutorado, só pode orientar mestrado e a IC é para escanteio. Puxa, com tantas bolsas que nós demos de Ciência Sem Fronteira, com tantas bolsas que nós damos de iniciação científica, nós queremos sim, o CNPq quer sim que o pesquisador de topo oriente também a base, né? Que ele também se dedique à base. Isso aqui ó, tem ampliado dentro do CNPq esse interesse aqui. Tá? Muito bem. E tudo isso aqui, a produção, o destaque, segundo critérios normativos estabelecidos pelos comitês de assessoramento do CNPq. Então vamos ver o que é isso. O que são esses tais critérios normativos dessa corrida, né? Então a gente, quando vai acessar para submeter a proposta do CNPq, nós temos que ir na plataforma Carlos Chagas. Para quem nunca entrou, estamos vendo que tem muitos pesquisadores jovens aqui. Então nós vamos lá na plataforma Carlos Chagas, aí você identifica a chamada que está aberta agora. Chamada CNPq 12/2017, Bolsas de Produtividade em Pesquisa. Aí você vai clicar aqui, vai aparecer essa tabela aqui, ó. Nessa tabela aqui vai aparecer a descrição das áreas, as diferentes áreas que tem lá para a pessoa submeter o seu projeto, tá? E aqui vai ter uma coluna onde está escrito membros. Se você clicar nessa coluna escrito membros, vão aparecer os membros do comitê, né? Os membros do comitê aqui no caso, prefiro falar da gente mesmo para não falar dos outros, né? Então você pega aqui o comitê de ecologia, limnologia, você vê as pessoas. Tem comitê pequenininho, igual esse nosso aqui, que é com 4 pessoas. Tem comitê que tem 17 pessoas naquele comitê, depende da área. Isso o CNPq tem isso de bom. Ele reconhece a universalidade e a variação entre as áreas. Ele permite que as áreas tenham total liberdade de definir os seus próprios critérios. Então não há engessamento dentro do CNPq. Então é muito importante que a gente conheça o comitê assessor. Você sabe mais ou menos como as pessoas pensam dentro desse comitê assessor, se é da sua área e você conhece. E você vai ver aqui os critérios de julgamento dessa área, que vão ser muito diferentes esses critérios, dependendo de uma área, dependendo de outra área. Vai variar enormemente, tá? Enormemente. Então vamos pegar aqui como exemplo a área de zoologia. Nós vamos para as normas gerais dentro da área de zoologia, o que ela vai dizer para a gente? Aquilo que eu já falei no comecinho da palestra, tá? Olha lá, o mérito científico do projeto, relevância, originalidade, repercussão da produção científica do candidato, capacidade de formação de recursos humanos, contribuição científica, tecnológica, inovação, isso inclui inclusive patentes, coordenação ou participação em projetos e redes de pesquisa, isso conta também, isso pontua, inserção internacional do proponente, participação como editor científico, participação em atividades de gestão científica e acadêmica. Tudo isso daí, os comitês podem levar em consideração e devem levar em consideração na sua avaliação. O que mais pesa mesmo é o projeto, é a produção científica acadêmica do candidato. É isso, no fim das contas, e a capacidade de orientação são os 3 itens que mais vão pesar dentro desse comitê. Tá? Muito bem, depois tem uma diferenciação que é a seguinte: você pode ser pesquisador nível 1 ou nível 2. O nível 1 é marcado em 1A, 1B, 1C e 1D. Para o nível 1 é avaliado o decênio do candidato, 10 anos da vida do candidato. Para o nível 2, que é o ingressante, é o quinquênio, 5 anos da vida do candidato. Tá? É isso que é avaliado. Muito bem.
Os periódicos que são avaliados são todos periódicos qualificados, ou seja, periódicos que estão indexados, que têm qualis desses periódicos, inclusive os livros. E existe um pessoal dentro do CNPq que trabalha no subsolo do CNPq, onde fica o P&D, né, o processamento de dados do CNPq. Esse pessoal, para os comitês que pedem, no nosso caso, o nosso comitê pede isso, e sei que vários outros comitês também pedem, eles ajudam a gente a gerar uma planilha em Excel, com toda a produção acadêmica extraída do Lattes, do docente, já qualificada, onde a gente lista os trabalhos, se eles são 1A, né, se o trabalho é A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, sai toda a classificação do trabalho. Aqueles trabalhos que não têm classificação, a gente perde uma tarde fuçando, procurando, para que ninguém seja prejudicado. A gente sai tentando descobrir se é qualis, se não é, em que qualis está dentro da área. Tá? Então a gente sempre tem uma pessoa de nós 4 que se candidata a chegar primeiro ali acendeu alguma coisa na tela ali que eu não sei o que é. Que se candidata a chegar primeiro lá nos dias do julgamento no CNPq, e quando chega lá, deixa eu só apagar isso aqui, alguma coisa da internet local aqui. Chega antes para fazer esse trabalho junto com o pessoal do processamento de dados. Tá? A gente combina entre nós, cada julgamento vai um antes e fica lá um dia, 2 fazendo isso. Pois bem, a formação acadêmica a nível de mestrado e doutorado, principalmente, o quanto você investiu na produção de outras pessoas, é avaliada a formação stricto sensu. É mestrado, doutorado, stricto sensu, que é o que pontua dentro do CNPq. Tá? E aqui tem algumas áreas que tem isso aqui, ó, que a análise do projeto de pesquisa, ela vai ser feita olhando a aderência dentro da área de zoologia, por exemplo. Por que a zoologia tem isso aqui, a aderência à área de zoologia? O que acontece? Algumas áreas têm uma proximidade muito grande de conhecimento entre elas. E a gente sabe que em algumas áreas é muito mais difícil obter a bolsa do que em outras, a competição é muito mais acirrada. Por exemplo, lá na ecologia é um pega para capar, é um samba do crioulo doido o negócio, o pessoal se mata por causa de uma bolsa, são poucas bolsas. Então, pessoal, muita gente sabe, que é um comitê muito grande, né, tem uma área muito grande, a de biodiversidade. Hoje nós temos mais de 120 programas de pós-graduação dentro de biodiversidade. Então, muita gente que deveria estar pedindo na ecologia, porque o cara tem um doutorado em ecologia, ele vai lá e aplica o doutorado dele na zoologia. Ele está pedindo na zoologia ou ele está pedindo na botânica. Tá? E aí o que acontece? Aí o pessoal da zoologia e da botânica vai olhar se o projeto de pesquisa que ele está propondo realmente tem um foco em zoologia, realmente tem um foco em ecologia, em botânica, ou se aquilo é ecologia disfarçada, tentando ganhar uma bolsa na botânica, tentando ganhar uma bolsa na zoologia. Então é muito importante olhar a aderência aqui. Tá? Então, por exemplo, o pesquisador da minha área, para ficar bem claro para todo mundo, que trabalha com a ecologia da polinização. Eu trabalho com a ecologia da polinização entre insetos e plantas, coisa e tal. Eu quero propor na área de zoologia, porque eu ainda estou começando, eu acho que eu tenho mais chance de ganhar na zoologia, onde eu sei que a competição, os critérios da área que a gente vai mostrar na página seguinte, não são tão pesados quanto os critérios da ecologia. Puxa, então eu monto um projeto focando nos polinizadores, né? A ação dos polinizadores, a biologia desses polinizadores, eu incluo algum aspecto da taxonomia, que é a classificação, incluo algum aspecto da biologia, dou um jeito de deixar aquele projeto com cara de zoologia, tá? Porque senão ele é tirado da demanda. Muito bem. Uma coisa muito importante, então, é a gente ter o Lattes da gente direitinho, atualizado, caprichado. Porque uma coisa que muita gente não entende é o prazo para a submissão dessas propostas é 31 de agosto. No dia 31 de agosto, você submeteu a proposta, o seu Lattes congela na proposta. Isso não quer dizer que você não possa continuar atualizando, arrumando o seu Lattes. Você pode. Só que o Lattes que o comitê vai avaliar é o Lattes de 31 de agosto. É aquele Lattes de 31 de agosto que fica congelado. Então, todo mundo que vai propor, eu sugiro esperar até 29, 30 de agosto, vai atualizando até lá o Lattes. Aí no dia 28, 29, no máximo, submete a sua proposta. Não deixa para submeter no dia 30, dia 31. Porque existe uma regra lá que está no edital, que é a seguinte: se der problema com a internet, o azar é seu.
O azar é seu. Você teve um mês para submeter, você deixou para o último dia, para a última hora, e caiu a internet, o CNPq ficou fora do ar, azar seu. Nós não temos nada com isso, está na regra do jogo. Devia ter mandado antes. Então, atualiza o Lattes até o dia 27, 28, submete a proposta ali pelo dia 27, 28, porque esse Lattes vai ficar congelado. Então, muita gente reclama com os comitês, dizendo, eu publiquei mais 3 trabalhos no ano, mas não contou, porque foi depois do 31 de agosto. Por isso que não deu tantos pontos para você, isso e aquilo, tá? Importante prestar atenção nisso. E aí vem os requisitos específicos mínimos para os diferentes níveis, né? Dentro de cada área. Então, estou mostrando para vocês, isso aqui varia muito, muito dentro de cada área. Então, é muito importante ler claramente o que a sua área pede. O que o comitê da sua área está pensando. Porque daí, se a gente não pode propor agora, a gente se prepara e propõe no próximo. A gente corre atrás, né? Eu estou vendo colegas aqui que eu conheço, que tem uma produção acadêmica, trabalhos publicados, um monte de trabalho publicado. E não tinha orientação de doutorado ainda. Então, correu atrás, batalhou, está tendo uma orientação de doutorado agora, vai propor dentro da ecologia, que ela exige pelo menos um doutorado, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, aqui, por exemplo, olha, para a área de zoologia, o nível 2, que é o nível iniciante, o que ela pede? Que dentro do quinquênio, o cara tenha pelo menos, a pessoa tenha pelo menos 10 artigos publicados em Qualis. 10 artigos publicados em revista indexada com Qualis em 5 anos. É o mínimo que a área de zoologia pede. Mais 4 orientações de mestres ou doutores, sendo pelo menos 2 delas como orientador principal. Então a pessoa tem que pegar o seu currículo Lattes e ver se ela tem isso aqui. Se ela tem nos últimos 5 anos 10 trabalhos publicados em revista indexada, e se ela tem pelo menos 4 mestres, sendo 2, se ela tem aqui mestres, doutores, sendo pelo menos 2 como orientador principal, a pessoa já pode aplicar na área de zoologia. Por isso que eu chamei a atenção já no começo da palestra para vocês. Eu conheço vários professores da nossa instituição que estão dentro desses critérios, que pontuam bastante dentro disso daqui e não estão pedindo a bolsa. Aí a gente chega lá no CNPq, vai ver o julgamento, o cara ganhou, ele tinha exatamente 10, exatamente 4. E conseguiu ganhar a bolsa. Né? Ele estava dentro dos critérios mínimos e ganhou a bolsa. E não é nem 1, nem 2, nem 3. É mais ou menos os 20, 30% do nível 2 que ganham. De 20 a 30% dos ganhadores em nível 2 estão dentro do critério mínimo, mínimo, mínimo. Tá? Por quê? Porque muita gente boa não pede. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Tá? Para os outros níveis, por exemplo, né, aí as exigências já são outras. Nível 1, por exemplo, para você entrar em 1D dentro da zoologia, aí é o decênio que conta. Aí a pessoa tem que ter no decênio pelo menos 30 trabalhos publicados, pelo menos 8 orientações, sendo pelo menos 5 como orientador principal. Aí os critérios já vão mudando, e isso muda muito de uma área para outra. Tá? Mas como assim, né? É muita exigência, né? O negócio é muito pesado. Então, gente, são poucas bolsas, são poucas oportunidades. O CNPq quer as pessoas de destaque realmente. Mas nós todos aqui temos condição de ser. Nós todos aqui temos que acreditar que a gente consegue. É só a gente se preparar para isso, é só a gente entrar no jogo, né? Assim, ninguém disse que ia ser fácil, né? Ninguém espera que seja fácil conseguir uma coisa dessa. Mas por que é importante a gente conseguir isso? Por que a gente deve entrar nessa corrida maluca, né? Porque, no fim das contas, para quem já está no sistema, vira uma corrida maluca. Por exemplo, eu, graças a Deus, consegui crescer lá dentro do CNPq, hoje eu sou pesquisador 1A. É um tormento quando a gente tem que submeter de novo, ainda mais depois que eu fui do comitê. Porque eu sei que dentro da ecologia são só 4 bolsas para 1A. E dependendo do ano, são 3 bolsas para 1A. No Brasil inteiro, né? em cada edital de seleção. Aí você vê a quantidade de coisa que os colegas estão publicando, eu já estou conformado que na próxima talvez eu caia para nível 1B, alguma coisa assim. Porque é uma loucura. Tem uma hora que você chega e fala assim, Jesus amado, é melhor só ser um mesmo, né? Vou enlouquecer se eu continuar seguindo esse ritmo, ter que publicar 10, 12 por ano. Né? Porque eu já discuti isso no CNPq, já conversei bastante lá dentro, que eu acho que esse nível de exigência quantitativa
acaba prejudicando a qualidade das publicações, né? Acaba prejudicando você atingir... Por exemplo, olha, eu já briguei lá dentro do CNPq pelo seguinte, eu tive um colega que publicou um trabalho na Science, e não era um trabalho com 40 autores, era ele mais 3. Puxa, isso não pode valer a mesma coisa que um trabalho nível Qualis A1 numa revista 2.0. Ele publicou numa revista 30 ponto lá vai cacetada. Tem que ser um peso diferente. Agora, quanto demanda o cara conseguir publicar um trabalho na Science? Quanto demanda o cara publicar um trabalho na Nature? Né? Aí se você vai seguir a regra do jogo para valer, essa que nós estamos vendo estabelecida pelos comitês, o que é mais vantajoso? Puxa, é mais vantajoso eu ter 5 papers numa revista A1, que não é tão difícil, do que eu me matar para botar um trabalho na Science, me matar para botar um trabalho na Nature. Eu acabo saindo na frente do outro colega, entende? Então a gente tem que também olhar a regra do jogo, né? E tentar mudar a regra do jogo, através dos caminhos que existem, através da argumentação. Às vezes a gente consegue ser muito lento, vai indo devagarinho, é uma experiência de um ano para outro, algumas coisas a gente consegue mudar. Muito bem. O muito importante da gente entrar nessa corrida maluca, que eu falo para vocês, o mais importante para nós é o reconhecimento. Não é? Pô, nós todos aqui, o que nós queremos na nossa profissão? Ganhar mais, nós não vamos ganhar muito mais. A bolsa, ela tem aqui, te dá um prestígio, ela é uma porta que abre outras portas para a gente. Vocês não imaginam quanta porta abre vocês serem pesquisador do CNPq. Abre portas para você ganhar, por exemplo, eu estou num programa que é nota 4, mas eu sou pesquisador nível 1 do CNPq, eu posso pedir pós-doutor para o CNPq. O outro colega não pode, entendeu? Então abre muitas portas para a gente. O valor, o apoio financeiro, para quem está entrando, é R$ 1.100, né, no nível 2. O nível 1, ele já ganha um aporte a mais de 1.400 e 1.100. 1.100 que ele ganha como uma bolsa de custeio, para comprar livro, ir em congresso, pagar diária de congresso, pagar material de consumo, esse tipo de coisa. Então, para o nível 2, dá mais ou menos uns 13.200 por ano. Para o nível 1, né, o 1D, ganha 28.800 por ano, mais ou menos. Tá? Então, o valor financeiro é bom, ajuda muito, ajuda na manutenção de muito laboratório, tá? Mas principalmente porque é uma porta que abre outras e te dá um reconhecimento. Porque já que a gente não ganha muito na universidade, pelo menos seja reconhecido pelo que nós estamos fazendo, né? Pelo tanto que a gente se esforça aqui dentro. Tá bem? E eu garanto, gente, todos vocês se esforçam muito. E eu acredito que tem muita gente aqui que já é, ou pode ser pesquisador de CNPq, até com certa facilidade. Vou dar algumas dicas da corrida maluca para nós, né? Então, a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar, a gente tem que achar que a gente é capaz, a gente tem que batalhar e a gente tem que argumentar. Primeira vez que eu pedi a bolsa para o CNPq, eles não me deram a bolsa. Não, sem uma resposta nenhuma, aquele negócio de demanda, sabe? Ah, você não atende a demanda e coisa e tal. Aí eu peguei e escrevi uma carta lá para o comitê inteiro, escrevendo o seguinte, ó, eu vi a lista aí de quem ganhou, eu publiquei mais do que esse cara da Unicamp, publiquei mais do que esse cara aqui da UFMG, publiquei mais do que esse cara... Como é que ele ganhou ou não ganhei? Né? Ó, não veio resposta nenhuma, 6 meses depois veio a bolsa. Simples assim, sabe? Ó, agora apareceu uma cota, o senhor está contemplado. Alguma revisão foi feita, a gente tem que brigar, a gente tem que acreditar na gente e tem que questionar, assim, com educação. Com educação e argumento, o comitê escuta. Tá? E pelos canais normais. Nós temos lá a via de recurso, tem o prazo de recurso, tem que seguir os canais normais. Tá? Muito bem. Uma coisa muito importante, o início é sempre o mais difícil. Entrar no sistema é o mais difícil. Depois que você entrou no sistema, tudo vai se tornando mais fácil para você. Então, a gente tem que ter disciplina, tem que ter boas parcerias. Olha, como é que a gente começa na carreira? Boas parcerias são fundamentais para a gente deslanchar. Sabe? Eu tinha uma dificuldade enorme com o inglês quando eu cheguei nessa instituição. Eu não sabia inglês. Eu fui aprender inglês muito tempo depois. Depois que o Fernando Henrique saiu do governo, aí a gente começou a ganhar um pouco melhor. Aí lá em casa já dava para fazer o supermercado, aí eu fui fazer o inglês, né? Então depois de ser professor na universidade, eu já era uns 10 anos professor aqui,
Eu sabia que o inglês era um limitante fundamental na minha vida. Precisava vencer essa barreira. Aí fui atrás, tive muito apoio da minha esposa, da família para isso. E fui fazendo parcerias com o inglês. Apareceu parceria com o professor americano, apareceu parceria com o professor espanhol, apareceu parceria com o professor australiano. E aí você vai, né, propondo coisas, propondo trabalho, sendo meio cara de pau, e o negócio vai andando, né? Organizar, otimizar o tempo é muito importante também. Mas vamos lá, para andar mais rápido, para vocês poderem fazer perguntas. Como é que tem que ser o tal do projeto, né? O que é esse tal do projeto? O que o CNPq espera nesse projeto? Pois bem, primeira parte do projeto, você tem que dizer nesse projeto que você vai firmar uma linha de pesquisa. Você tem que deixar claramente qual será o seu projeto de vida científica. Muita gente não ganha a bolsa de pesquisador do CNPq porque manda um projeto para 2 anos. Ah, mas é 2 anos que é o tempo de bolsa. Mas não é isso que o CNPq quer. Mas não fica explícito isso para a gente, né? A gente aprende depois que leva lambada. A gente aprende depois que entra no sistema e vai ver como é que a coisa funciona. O que o comitê avalia é que você monte uma linha de pesquisa, o que será o projeto da sua vida. Dentro desse projeto da sua vida, você deve, inclusive, dar um jeito de pôr nesse projeto o seu histórico. Seu histórico, sim, você tem que falar bem de você. Você tem que dizer lá quais são as suas conquistas, quanta gente você já orientou, o que está limitando a sua carreira aqui dentro, o que não está, onde que você está deslanchando, o que você está propondo de inovação, que você vai fazer a diferença no sistema, que tem que apoiar a sua linha de pesquisa, porque é a única que existe no Triângulo Mineiro, que não tem nada parecido com o que você faz num raio de 500 quilômetros. Sabe? Que você vai atender uma comunidade carente, uma comunidade que precisa, que tem demanda para a sua área, que você vai atrair gente de fora do país para cá, que vai conseguir internacionalizar aquela linha, tem que vender muito bem o peixe aqui. Então, não é um projeto limitado para um tempo definido. É um projeto de vida acadêmica. Você tem que indicar a construção de uma ou mais linhas de pesquisa dentro deste projeto. Tá? Pois bem. Ó, dá um exemplo para vocês, esse aqui é o meu projeto. Eu coloco a capinha, ponho uma logomarca do laboratório, né? Isso aqui foi da última vez que eu submeti de quando eu mudei de um B para um A, tá? Então a gente vai aprendendo a vender o peixe. Professor, volta naquela página anterior. Volto. Não é um projeto limitado? Não é um projeto limitado por um tempo definido, não é aqueles 2 anos. Esse é o projeto da sua vida. O senhor falou em mais de uma linha. Você pode indicar mais de uma linha de pesquisa. Por exemplo, eu trabalho com ecologia comportamental e eu trabalho com ecologia de interações. Então eu coloco, como eu vou mostrar para vocês ali, a introdução, o material e o método de cada linha, e depois eu indico os projetos que eu vou fazer no período que eles me dão de 2 ou de 4 anos. Entendeu? Então vamos lá. Então a gente tem que vender o peixe, pôr logomarca, por coisas bonitas que chamem a atenção, mas sempre tomando cuidado que na página do CNPq, na hora que você vai submeter, ele tem um limite de tamanho. E aí você tem que deixar abaixo dos 1.500, se não me engano, lá, 1.700 e pouco megabytes, senão não aceita. Tá? Aí você aumenta a página, diminui a qualidade de figura, você faz uma mágica lá para poder caber. Então eu coloco aqui, ó, uma apresentação, faço um histórico do projeto e eu ainda coloco uma tabela. Eu coloco uma tabela de tudo que eu fiz no período anterior. Porque se alguém no comitê tiver preguiça de olhar o projeto, e tem. Porque o que acontece? Você pega esse projeto e ele é mandado para consultores. Então são 3 consultores que vão ler e vão avaliar o seu projeto. O que acontece de verdade? De verdade acontece que 2 consultores avaliam o seu projeto e algumas vezes, que não são poucas, um consultor avalia o seu projeto. Porque o pessoal ignora, o pessoal não é punido pelo CNPq por não avaliar o projeto. Aí o comitê tem que avaliar o seu projeto lá na hora. Aí você tem 130 e poucos projetos para avaliar numa semana tudo, e tem desses 130 e poucos, uns 27 que não foram avaliados. Só teve uma avaliação. Alguns, às vezes, sem avaliação nenhuma. Que o pessoal técnico do CNPq fica louco com isso. Mas se isso acontece aqui nas nossas bolsas de iniciação científica, imagina lá no CNPq, que o pessoal não avalia. Né? Aí vai ter que fazer uma avaliação o quê? Mais rápida. Uma avaliação mais dinâmica. Aí, como eu não quero correr risco do cara comer bronha e não ver o que eu produzi, eu coloco uma tabela. Ele vai ver aqui, ó, publiquei tantos papers,
fui em tantos congressos, orientei tantos alunos de mestrado, de doutorado, sabe? Olha aqui, o meu peixe é esse aqui, ó, meu peixe está aqui, ó, o senhor tem que ver meu peixe, né? Veja aqui, ó, é lindo o peixe, é salmão original do Alasca. Você tem que vender o negócio pro cara, tá? Muito bem. Aí você passa para uma outra parte, que é a seguinte, né? Eu voltei ou foi para frente? Foi para frente. Não, foi aqui, né? Foi direitinho para frente aqui. Então, você mostra o seu projeto, você vende o projeto direitinho, né? Eu digo aqui para eles, ó, para o novo quadriênio, o que eu vou fazer? Então, tá vendo, professor, que o senhor que perguntou? Para o novo quadriênio está aqui, ó. Como é que eu vou continuar com uma linha de pesquisa, como é que eu vou continuar com a outra? Aí agora eu indico, né, que eu vou fazer 3 projetos. O que eu vou fazer? No primeiro estudo, num segundo estudo e num terceiro estudo. Eu indico aqui agora para ele o que eu vou fazer especificamente nesse período de 4 anos que eu tenho, né? Porque o pesquisador 1, ele tem 4 anos, um lá tem 5 anos. Então agora eu só tenho que submeter de novo o ano que vem para renovar em 2019. Então quando você é pesquisador nível 2, você indica o que você vai fazer nos próximos 2 anos. Então você indica exatamente aquilo que você vai dar conta de fazer naqueles 2 anos. Não prometo que não vai cumprir, porque depois o negócio complica para o seu lado, né? Você tem que prometer o que você vai cumprir. Então a gente já tem uma previsão do que vai fazer, daquilo que já está em andamento, então a gente vende o peixe direitinho aqui. O plano de trabalho do pesquisador. Que agora vai ter um anexo, que é o plano de trabalho do pesquisador, onde você vai mostrar o que você vai fazer no tempo definido agora. Naqueles anos que você vai ter a bolsa. Então o grande projeto é a sua vida, e o plano de trabalho é o tempo definido. São aqueles 2 anos que você vai fazer, tá? Então aqui eu mostro o primeiro, o segundo, o terceiro trabalho, né? Aí você entra numa revisão teórica atualizada, aí você faz a revisão teórica do seu projeto, tudo direitinho, coloca as suas hipóteses, aí você diz que vai indicar as hipóteses, o material e método, o cronograma, dentro de cada um desses trabalhos, dentro do primeiro trabalho, do segundo trabalho, do terceiro trabalho, pode apresentá-los ali dentro, numa ordem bem organizadinho, direitinho. E aqui, ó, então tem o plano de atividades com o cronograma, né? Eu sempre coloco como a minha renovação um relatório simplificado. Ah, eu não quero nem saber, o CNPq não pede, mas eu ponho. Eu ponho lá no final um relatório simplificado de tudo que eu fiz. Por quê? Vai vender meu peixe. Então o que eu coloco ali? Não cabe no PDF do CNPq, por exemplo, eu colocar a primeira página de todos os trabalhos que eu publiquei. Ah, eu vou lá e faço um recorte, faço pequenininho, pelo menos no cabeçalho, com título e coisa e tal, monto tudo numa página, salvo em PowerPoint para ficar o mais leve possível, transformo em JPEG do PowerPoint e depois colo aqui. Não pesa quase nada no artigo, né, no projeto final. E mostra para o cara um relatório simplificado do que eu fiz. Tudo que você puder fazer para impressionar o avaliador, vai aumentar a sua nota, que a sua nota pode ser muito bom, é isso mesmo, né? Muito bom, bom, regular e fraco, né? É uma dessas 4 notas que você pode receber. Então, você tem que receber pelo menos 2 muito bons aí, né? Tem que convencer o cara que você é muito bom, tá? Muito bem. E aí aqui, ó, é o pulo do gato. Aqui é uma coisa bacana, né? Que é o pulo do gato para nós, uma coisa que eu aprendi. Aprendi penando. No começo eu colocava lá os projetos todos, né? Muitos que eu ia fazer, sem ajuda de aluno, sem ajuda de nada e coisa e tal. Nossa, morria para fazer as coisas. E ainda para orientar os alunos, ainda para fazer. Não tem nada que impeça que você coloque dentro do seu projeto um colega como colaborador. Que você coloque dentro do seu projeto um aluno de mestrado, um aluno de doutorado como colaborador, deixando muito claro no projeto. Esse projeto de pesquisa será feito assim, 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 assado. É o trabalho número 1 do meu projeto para esses 2 anos. Dentro dele tem um aluno de iniciação científica, tem 2 alunos de doutorado. Tá? E você pode incorporar, então, esses projetos menores dos seus alunos dentro desse aqui, ó, do primeiro, por exemplo, ou dentro do segundo, ou dentro do terceiro, ou em pelo menos 1 ou 2 deles, para você mostrar, inclusive para o CNPq, que durante os 4 anos que você está ganhando bolsa, ou 2 anos, ou 5 anos, você vai continuar investindo na formação de pessoas, muito claramente. Ao invés disso aqui pesar negativamente, isso pesa positivamente.
Isso aqui encurta tempo da gente, encurta esforço, porque já vai estar fazendo aquilo mesmo. Não é? De alguma forma você vai estar fazendo, você é coautor desses trabalhos. Então, mas deixe claro para o CNPq o que está acontecendo. Tem que ser tudo muito transparente. Tá? Professor, tem gente que usa o projeto de algum doutorado, alguma coisa, como o projeto da produtividade? Tem, mas aí que não ganha. Não pode. É porque não caracteriza a linha de pesquisa do orientador. Não caracteriza a história de vida do pesquisador, o que ele vai querer fazer. Isso ele pode usar, né, se ele deixar muito claro, como eu estou dizendo, especificando, explicando que é um colaborador dele, aqui, como um dos trabalhos que ele está fazendo naquele período. Mas isso aqui não pode ser o projeto dele. O projeto dele é dele. É o projeto que caracteriza a linha de pesquisa. Tá? Quando o CNPq identifica isso, que está usando um doutorado como projeto, o cara ganha nota baixa e não ganha. Outra coisinha nessa parte que você está falando Sim. dos IC, mestrado, doutorado, na verdade sim, é aquele que você já tem ou pode ser uma previsão de um futuro aluno no ano que vem, por exemplo? Pode ser o que você tem ou pode ser a previsão. O que eu recomendo é quem você já tem. Entendi. Porque o CNPq e a FAPEMIG vão cobrar você por aquilo que você prometeu fazer. Então a gente já tem que saber as coisas que estão dando certo para prometer o que está dando certo para o CNPq. Porque depois o comitê técnico, a área técnica não quer nem saber. Entendeu? Se você ficou doente, se acabou reagente, ou você mostrou, ou você não mostrou, e você é punido por isso. Então aí a gente vai para o tal plano de atividade, né, onde a gente mostra isso, aqui tá vendo? Ó? Aí tem aqui, ó, por exemplo, projeto número 2, aí eu vou explicar a metodologia, o objetivo específico desse projeto, as hipóteses, se tem menino envolvido, se não tem menino envolvido, o que acontece, o que não acontece. Aqui os materiais e métodos e o resto das coisas. Então, muito importante é a gente realmente saber quando vender o peixe, é a gente perder o medo. Tá? Essa aqui é uma frase do Gandhi que eu gosto muito, né? O quanto você perde o medo é o quanto que você mais ganha. Né? Mas tem que perder o medo, tem que prometer. O não a gente já tem, gente. Né? O não a gente já tem. Então pode vir um sim aí, né? Não prometa o que você não irá cumprir. Eu bato nessa tecla, não prometa o que não vai cumprir. Nós temos aí colegas pelo Brasil afora aí, sendo chamados para responder, tendo até bens colocados em disponibilidade, porque estão pedindo devolução de recurso, de coisa que prometeu cumprir e não cumpriu. Então o cara vai lá e promete que vai resolver o problema da paz mundial. Né? Não vai, então fica de olho o que você está prometendo, para não ter problema. Tá? Outra coisa muito importante que a gente percebe nos projetos do CNPq. Não precisamos apagar a luz do próximo para que a nossa brilhe. Valorize o trabalho dos colegas, cite todo mundo que você tem que citar. Comente o trabalho do outro que você tem que comentar. Dê crédito a quem você tem que dar crédito. Não caia na bobagem, não dá os créditos devidos. O comitê, o avaliador percebe, aí vem uma nota ruim no seu projeto e com justificativa, sabe? Não, olha, já vimos uma lá assim, por exemplo. O pesquisador ignorou todos os trabalhos feitos pelo grupo de pesquisa de fulano de tal, assim, assado, porque é um inimigo notório do cidadão e coisa e tal. Mas a ciência não pode pecar por esse tipo de coisa. Aí fica uma situação constrangedora, o comitê tem que parar todo mundo, olhar aquele negócio, ver o que está acontecendo, né? Então dá crédito a quem tem que dar, não se preocupe com isso, põe tudo direitinho, seja o mais limpo, mais transparente, mais honesto no seu projeto de pesquisa, você vai ganhar. Tá? Muito bem. E é isso aí, eu e a ProPP, né, em nome do professor Carlos Henrique, nós todos lá, nós acreditamos em vocês, nós acreditamos que vocês vão conseguir e nós estamos com as portas abertas para ajudar quem precisar, tirar dúvidas sobre o projeto. Tá? Então depois dessa breve apresentação, eu vou abrir para a gente responder todas as perguntas que eu souber para vocês. Então vamos lá. Vou fazer minha pergunta. Sim, professor. Obrigado pela palestra, muito esclarecedora, muito bom para a gente. Professor, a minha dúvida é a seguinte, nos projetos que eu andei fazendo, eu usei uma estratégia, eu queria saber como é que estaria em relação ao CNPq. Porque na minha área, eu sou da filosofia, às vezes os artigos levam muito tempo para serem avaliados nas revistas. Então eu parei de prometer que eu ia publicar artigo. Aí eu comecei a colocar, eu vou submeter artigos.
Vou entregar um relatório de pós-doutorado agora, em que eu vou mostrar que eu submeti 3 artigos. Um até foi aprovado por sorte, mas no tempo do projeto. O que o senhor acha dessa estratégia? É boa, não é? Pode falar. Sim, como é que o senhor chama mesmo? José Benedito. Professor José, o negócio é o seguinte, depende da avaliação de cada área. Na área do senhor, certamente, eles têm essa percepção de que as revistas são demoradas, de que as revistas são mais complicadas. Então, o que acontece? O senhor pode sim, todos nós podemos indicar que nós vamos submeter artigos para tais e tais revistas, né? Então, eu coloco lá, nós vamos tentar publicar, né? Nós vamos enviar para publicação, entendeu? Então, você coloca, eu vou submeter, eu vou enviar para publicação, e eu, inclusive, indico a revista que eu vou enviar. Eu digo, vou enviar para a revista tal, porque é uma revista top, é uma revista 1, vou tentar, né? Aí, se não conseguir, o consultor sabe, o cara, tentou, falou que ia mandar para essa revista, a revista é difícil, ele não conseguiu, mas ele conseguiu uma outra, olha lá, que é muito próxima, né? Então pode sim, não tem problema não. Porque, desculpa, porque às vezes 2 anos não sai o artigo. Não, você leva um exatamente. tempo para produzir durante o projeto. Aí você submete. Aí não sai a tempo, mas pelo menos submeteu. Né? Mas aí, professor, o senhor propõe um projeto dentro da sua linha de pesquisa, o senhor propõe um projeto dentro do que o senhor está submetendo, que o senhor sabe alguma coisa que já vem vindo, que o senhor já está fazendo, e que o senhor já submeteu, mas não tem resposta. Então o senhor sabe assim, por exemplo, daqui uns 6 meses eu vou ter resposta disso. Isso já está dentro do projeto que eu estou enviando. Isso já tem a ver com a minha linha de pesquisa. Isso já tem a ver com, já ajuda nesse outro projeto que eu estou fazendo. Então o senhor já prometeu uma coisa que o senhor sabe que pode, vai vindo ali, entendeu? Porque daí ele já conta, já vai computar. Tá? Kleber, duas... Pode se identificar, professor? Meu nome é Marcelo, eu sou lá do IPBIM, lá da Imuno. Essa parte dos projetos, a introdução, metodologias, isso aí tem que ser bem sucinto, né? E uma outra coisa, com relação à minha pessoa, ao currículo, né? A impressão que eu tenho com relação a mim é que eu tenho uma publicação muito heterogênea. Eu publico em diferentes áreas e eu acho que isso atrapalha. O professor tocou um ponto muito importante, o tamanho do projeto, né? Às vezes eles até colocam limitação lá, Marcelo, né? Eu nunca dei bola para isso. O meu lá deve ter umas 80 páginas o projeto, entendeu? Se couber dentro daqueles 1.7 megabytes lá do CNPq, como é que eu vou colocar tudo que eu quero colocar? Eu sou pesquisador sênior já, não dá para fazer um projeto menor, tem que mostrar o que está acontecendo, tem que mostrar os outros planos de trabalho. Então o CNPq considera isso, já vai pegar, por isso que eu acho importante aquele quadro no início com o histórico do que a gente está fazendo, porque o cara fala, não vou ler isso tudo aqui. Mas eu vou ler o histórico dele, eu vou ler o começo de cada projeto de pesquisa que ele está propondo, vou ver se tem hipóteses, né? Vou ver, por exemplo, no último que eu enviei, o cara lá gostou de um específico e na hora que contemplou a bolsa, ele escreveu claramente, é por causa disso aqui que eu acho que é o diferencial, esse tem que ser feito, esse aqui não pode deixar, entendeu? Então você chama atenção. No caso de ser heterogêneo, o que acontece? Bom, ali na biologia, você conhece a biologia, ele também, são poucos professores para muitos alunos, a gente tem que acudir de tudo. Imagina no passado que eram 13 professores, agora são 42, né? Então com 13 professores, eu oriento de golfinho a formiga. Então, o que a gente faz dentro do projeto? Você coloca aquilo que caracteriza melhor a sua linha de pesquisa. Porque senão, acontece igual aconteceu com um colega nosso. Eu tenho um colega muito bom, ele trabalhou 10 anos na Organização Mundial de Saúde com a esquistossomose, e era biólogo. E com formação em ecologia. Quando ele propunha o projeto dele dentro da ecologia, os caras falavam que era coisa de médico. Quando ele propunha na medicina, falavam que era coisa de ecólogo. Aí ele mudou para aves. Agora ele trabalha com parasitos de aves, esse tipo de coisa, para tentar conseguir as coisas, para tentar ganhar as coisas, entendeu? Então, é caracterizar aquilo que você tem de mais forte dentro da sua área e invista naquilo, Marcelo.